Brasileira de 70 anos com longo histórico criminal é detida por tráfico de drogas em Connecticut. Novo voo com deportados dos Estados Unidos chegará ao Brasil na próxima sexta-feira, dia 11. Casa Branca exclui outros idiomas e agora os alertas de clima extremo serão emitidos apenas em inglês. Tem os detalhes da vitória da seleção feminina de futebol contra os Estados Unidos. E forças policiais do Acre concluem importante treinamento tático na Flórida. Boa noite. Boa noite. Uma brasileira de 70 anos foi presa em Danbury, Connecticut. Ela foi acusada de venda ilegal de cigarros, álcool, narcóticos e muito mais. Esta é Vera Ribeiro Menezes. A idosa foi detida depois de denúncias anônimas que levaram os agentes até a casa dela, onde fazia as transações. Esta não foi a primeira vez que a brasileira foi presa. Ela já tem um longo histórico criminal na polícia por tráfico de drogas e outros itens. A polícia encontrou na casa de Vera $13 mil em dinheiro, pacotes de cocaína, crack, álcool e diversos cigarros. As autoridades informaram que a residência da brasileira fica a 60 metros de uma escola de educação infantil. A notícia da prisão da idosa traficante surpreendeu pais, mestres e vizinhos. Agora ela vai ser levada à corte. E o presidente Donald Trump anunciou que cogita a ideia de começar a deportar cidadãos norte-americanos. Apesar de ter lançado a ideia, existem dúvidas se a medida poderia ser considerada legal. Ontem à tarde, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, comentou a respeito da potencial ideia do presidente Donald Trump de deportar cidadãos norte-americanos para El Salvador. O foco seriam pessoas que cometeram crimes hediondos e violentos, desrespeitando as leis do país repetidamente. Leavitt disse que o presidente já discutiu a ideia com seus conselheiros, mas que ainda é preciso checar se a ação pode ser considerada legal. A secretária disse: ainda não temos certeza se existe um caminho legal para isso. É uma ideia que ele simplesmente lançou e discutiu publicamente em um esforço de transparência. No último domingo, Trump disse que aprova a ideia de deportar americanos encarcerados para El Salvador, mas que não sabia o que a lei dizia sobre isso. No dia 14 deste mês, Trump receberá o presidente salvadorenho Nayib Bukele para discutir o uso das prisões do país da América Central pelos Estados Unidos. Oficialmente, pelo menos até agora, nenhum cidadão norte-americano pode ser deportado dos Estados Unidos. No entanto, em alguns casos específicos, estrangeiros que viraram cidadãos podem enfrentar uma desnaturalização e então possível remoção da cidadania e deportação. Não há, na história do direito americano, qualquer precedente legal que indique a deportação de cidadãos americanos, independente da gravidade dos crimes que esses cidadãos tenham cometido dentro do território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que protege os seus cidadãos e eles deverão responder pelos crimes dentro do seu território. Por essa razão, os brasileiros que são naturalizados americanos não têm que se preocupar com o risco de serem deportados por alguma medida do presidente Trump. Não existe nenhum precedente, até os dias atuais, que justifique a preocupação ou risco de algum americano nato ou naturalizado de ser deportado do seu país. Pela primeira vez, uma companhia aérea comercial fechou parceria com o ICE, a Polícia de Imigração, para deportar indocumentados. A empresa é a Velo Airlines, uma companhia de baixo custo que vai realizar voos a partir do estado do Arizona. A ideia é que essa empresa comece a fazer as operações a partir de maio para os destinos que vão ser definidos pelo ICE. A Velo Airlines disse que fechou o contrato para ajudar o governo na política anti-imigração e para incentivar o crescimento da companhia. Em voos, tanto os internacionais quanto os domésticos vão ser realizados em 3 aeronaves da Boeing. O governo norte-americano espera que com esse contrato outras empresas comerciais aéreas fechem parcerias para voos também de deportação. E a Casa Branca anunciou a nova data para a deportação de mais imigrantes brasileiros que estão detidos aqui em centros do ICE. Será ainda nesta semana, no dia 11, sexta-feira. A previsão é de que mais de 100 brasileiros sejam expulsos do país nesse voo. A Polícia Federal, que é responsável pelo controle migratório, lista de passageiros e busca por possíveis mandados judiciais em aberto contra brasileiros foragidos, já está preparando a operação de acolhida junto com o governo do Brasil.
O voo desta semana será o 6º do ano, exclusivamente contratado pela Casa Branca para expulsar brasileiros ilegais do território norte-americano. A previsão é de partida de Alexandria e chegada em Fortaleza, no Ceará, com uma segunda parada em Minas Gerais. O Itamaraty não confirmou quantos serão os repatriados desse próximo voo, fretado pela GlobalX, mas estima-se que ele deve seguir o padrão de número de outras vezes, com mais de 100 brasileiros a bordo. No próximo bloco, força do dólar atinge mínima em 6 meses e real também desvaloriza. E no Vai e Vem da Economia, a gente explica o que mudou hoje na guerra comercial. Ih, ô Evelyn, tá distraidão aí, tá vendo? Ih, que vacilo. Por que você não aproveita esse momento então para se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar um comentário gostoso? A gente vai adorar, não esquece, né? Ativa o sininho, hein? Ativa o sininho. Agora é oficial. Depois de tanto vai e vem, o governo brasileiro anunciou que vai entrar em vigor a obrigatoriedade para vistos de turistas para Canadá, Estados Unidos e Austrália. Essa medida vai passar a valer amanhã, dia 10 de abril, para os visitantes desses 3 países. O Brasil alega que se baseou no princípio de reciprocidade. Turistas americanos, canadenses e australianos que chegarem no Brasil a partir de amanhã não vão conseguir entrar no nosso país sem um visto. A medida, segundo o Itamaraty, segue o princípio da reciprocidade, já que Estados Unidos, Canadá e Austrália cobram dos brasileiros permissão para entrar nos seus países. Essa exigência de visto no nosso país sempre foi uma tradição, mas tinha sido interrompida durante a gestão do governo Bolsonaro para atrair mais turistas. Segundo a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, só em 2024, mais de 728 mil turistas daqui dos Estados Unidos visitaram o Brasil. Do Canadá e Austrália foram mais de 96 mil e 52 mil, respectivamente. A partir de amanhã, a solicitação de autorização para turistas entrarem no nosso país deve ser feita via online, por meio do site e-Visa. O visto terá duração de 90 dias e a taxa de processo será de cerca de $90. Só lembrando que, além da aplicação online, o pedido de visto também poderá ser feito na modalidade presencial, mediante agendamento prévio no sistema e-consular pela internet. Nesse caso, porém, o valor da taxa será de $185. A recomendação das autoridades é que os turistas solicitem o serviço com antecedência para evitar problemas com conexões, atrasos ou até serem barrados nos portos e aeroportos brasileiros. O dólar americano perdeu força e caiu para o valor mínimo recorde em 6 meses nesta quarta-feira. A perda de força da moeda acontece após a entrada em vigor de novas tarifas punitivas do presidente Donald Trump. Só no começo do dia de hoje, o índice que mede o dólar em relação a outras moedas caiu quase 0,9%. De acordo com economistas, o dólar mais fraco não é uma forma comum como os mercados respondem às tarifas norte-americanas. Essa perda de força acentuada estaria mais ligada a um temor do perigo de uma recessão e ao aumento da desconfiança de investidores nos Estados Unidos. Além do enfraquecimento do dólar, o real brasileiro é a terceira moeda que mais perdeu valor no mundo com o tarifaço. Segundo a classificadora de risco Austin Rating, a desvalorização do real frente ao dólar foi de 5,1% desde o começo do mês. A gente segue falando de economia porque o governo Trump anunciou hoje à tarde uma pausa de 90 dias nas cobranças das tarifas para quem não retaliou comercialmente os Estados Unidos. É que de ontem para hoje entraram em vigor as novas taxas de importação para quase 90 países. E a China e a União Europeia revidaram com a mesma moeda, aplicando tarifas extras para os Estados Unidos. A China anunciou taxa de 84% sobre os bens norte-americanos e a União Europeia disse que vai tarifar 23 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos em represália às ações de Trump. Não demorou muito para a Casa Branca responder. Durante a tarde, o presidente Trump aumentou as tarifas da China ainda mais, para 125%, e congelou por 90 dias as taxas para 75 países que não retaliaram os Estados Unidos. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que não era preciso nervosismo e que tudo era uma estratégia de Trump, que já estava dando resultado. Afirmou que 75 países já tinham procurado o governo norte-americano para negociar um acordo. Mas a escalada da guerra comercial assustou o mercado financeiro mais um dia. Só no final da tarde, um alívio foi sentido nas bolsas com a pausa nas tarifas. The longer this lasts, the more of an economic drag it is, with uncertainty both by the consumer, investor, and certainly people that run companies. Este estrategista de mercado, Art Hogan, afirmou que quanto mais tempo essa turbulência durar, maior será o peso econômico, a incerteza para o mercado, para os consumidores e os danos reais. This is chaos. This is government by chaos. O senador democrata Chuck Schumer chamou a atual situação de caos. Analistas apontaram que o risco de uma recessão global com a intensa guerra comercial subiu agora para 60% e alertaram que os consumidores vão pagar mais caro por todo tipo de produto, incluindo casas novas. Os preços dos imóveis devem subir 20% no território norte-americano, já que a maioria dos itens são importados. No Oriente Médio, Israel bombardeou um reduto do Hamas na faixa de Gaza. As tropas acertaram túneis e outra infraestrutura do grupo e mataram também um terrorista. Matias Brotero tem as últimas informações. As forças de Israel informaram que o terrorista, que foi alvo de um bombardeio israelense no norte de Gaza, planejava e executava ataques contra militares e o território israelenses. O exército disse que antes do bombardeio, medidas foram tomadas para amenizar os danos a civis. Autoridades de saúde controladas pelo grupo terrorista Hamas disseram que ao menos 29 pessoas morreram. As ações de Israel também estão focadas no sul do território palestino. Imagens divulgadas hoje mostram a explosão da entrada de um túnel subterrâneo usado pelo Hamas em Rafah. A inteligência israelense tem informações de que terroristas transportaram alguns reféns entre Rafah e a cidade vizinha de Khan Yunis, de acordo com fontes do exército. Esse é um dos motivos pelos quais os militares passaram a controlar o chamado Corredor de Morag, que divide as duas áreas, isolando cada vez mais a região de Rafah, que durante a guerra serviu como esconderijo de líderes do Hamas. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. A seguir, californiano encontra passaporte e documentos furtados de estudantes, incluindo de um brasileiro. E a gente te mostra que forças policiais do Acre concluíram um importante treinamento tático na Flórida. Já voltamos e com o nosso giro de flagrantes. A gente mostra hoje 2 graves acidentes, um em uma praia da Flórida e outro no Oregon. Além disso, tem a história de um julgamento importante em Massachusetts, a de um policial. O agente de Fall River foi preso na semana passada em Massachusetts, acusado de tentar pagar uma adolescente em troca de sexo e usar um site sobre tráfico infantil, respondendo a anúncios em busca de vítimas. Mitchell Walsh, de 28 anos, estava sendo investigado há alguns meses e foi detido em flagrante enquanto conversava pela internet com uma adolescente de 15 anos, que era, na verdade, um agente disfarçado. Apesar da gravidade das acusações contra ele, o oficial pagou fiança na primeira audiência e vai responder pelos crimes infantis em liberdade. No Oregon, 5 pessoas foram hospitalizadas após um jato particular cair em uma baía em North Bend. O avião teria ultrapassado a pista enquanto tentava pousar e acabou na água. De acordo com funcionários do aeroporto regional, as equipes de emergência, com apoio da Guarda Costeira, entraram em ação e conseguiram salvar todos os 4 passageiros e o piloto. O grupo segue internado em um hospital da região, todos em estado estável. O acidente segue sob investigação. Susto em uma praia da Flórida. Um homem de 33 anos tomava sol deitado na areia de Daytona Beach quando um motorista de 61 anos o atropelou com um jipe. Segundo a polícia, o motorista saiu da faixa de trânsito, deu marcha ré em uma vaga de estacionamento, subiu na faixa de areia e passou em cima da cabeça do banhista. O homem foi atendido pela emergência na areia e levado para o hospital com vários ossos quebrados e passou por longas cirurgias. O atropelador vai responder na justiça por diversos crimes, como direção imprudente.
Um grupo de estudantes internacionais que visitava Stanford, na Califórnia, teve seu carro arrombado e perdeu itens importantes, incluindo documentos de imigração e passaportes. Entre eles estavam brasileiros, imagina só o sufoco. Mas olha, felizmente um bom samaritano encontrou os documentos amontoados em uma pilha de lixo na calçada e devolveu tudo aos donos. Era uma manhã como qualquer outra. Nick Rosner ia para o trabalho em uma instituição sem fins lucrativos de São Francisco que apoia jovens com necessidades de saúde mental quando viu algo incomum na calçada. Actually, right over here, I saw a big pile of debris and trash and stuff. Às vezes acontece de ter lixo em algumas esquinas e eu nunca presto muita atenção, mas dessa vez notei alguns passaportes. Na hora imaginei que era fruto de algum arrombamento, disse o californiano. E ele estava certo. Na noite anterior, um grupo de estudantes, incluindo um brasileiro, foi vítima de um arrombamento de veículo. Eles estavam na região visitando a Universidade de Stanford e o crime aconteceu quando eles estavam jantando em Palo Alto. Como resultado, perderam roupas, laptops, documentos de imigração e passaportes. A polícia de Palo Alto confirmou que houve pelo menos 12 arrombamentos de carros na região só naquela noite. Mas apenas esse grupo teve a sorte de Nick tropeçar com o que restou. We tracked someone down on LinkedIn based on a flash drive with photos that we found. Nick e seus colegas correram para as redes sociais e encontraram os donos dos documentos. Jovens dos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemanha e Índia. There's a lot of huge things that are happening in the world and it's very easy to feel like you can't do anything about it. Nick diz, há muitas coisas importantes acontecendo no mundo e é muito fácil sentir que não podemos fazer nada a respeito. Mas se ajudarmos uma pessoa com um pouquinho, pode fazer isso se refletir em coisas melhores. And it made it better and it cascaded into better things like that's great. Através de uma parceria entre o estado do Acre e o governo norte-americano, rolou aqui na Flórida o treinamento da primeira turma de profissionais de segurança pública do estado brasileiro. Foram horas de intercâmbio intenso que contou com treinamento especial da famosa unidade de elite da polícia norte-americana, a SWAT. Tiro em progressão, entradas táticas, gerenciamento de crises, negociação com reféns e combate ao tráfico. A primeira turma de profissionais de segurança pública do estado do Acre, no Brasil, concluiu um treinamento com a famosa unidade de elite da polícia americana, SWAT. A capacitação aconteceu no Instituto de Segurança Pública Lake Technical College, na cidade de Tavares, na Flórida. Foram 60 horas de treinamento intenso, com aulas teóricas e práticas. O grupo, com 66 profissionais, entre policiais civis, militares, penais e bombeiros, também participou de visitas técnicas em instituições especializadas nas áreas de justiça e segurança pública, como delegacias, fórum criminal, presídio urbano e centro de comando e controle da cidade. O treinamento foi resultado de uma parceria entre o governo do estado do Acre, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e foi financiado por emendas parlamentares no valor de R$2 milhões. A ideia é que esse conhecimento possa proporcionar e capacitar o policial acreano a prestar com melhor qualidade o serviço à sociedade, não somente no atendimento de ocorrência, mas operações policiais de alto risco. Durante o treinamento, os agentes de segurança tiveram a chance de ampliar o conhecimento, habilidades e testar equipamentos especializados usados pelas equipes americanas em resposta rápida e controlada de situações de alto risco. A nova turma já está sendo preparada para participar do intercâmbio. Foi um sucesso essa primeira turma e isso nos deu muita credibilidade dentro das corporações policiais aqui do estado do Acre e dentro do governo que está executando com os recursos que nós destinamos de emenda a segunda etapa, que será no segundo semestre, para atender mais 100 policiais. A
proposta do governo Biden de ampliar as coberturas do Medicare e Medicaid para incluir os medicamentos anti-obesidade e deixá-los mais baratos foi suspensa pela Casa Branca. Pois é, a gente está falando dos populares remédios injetáveis como o Wegovy e Zepbound, que se mostraram eficazes para combater um dos maiores problemas de saúde pública aqui dos Estados Unidos. O novo secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., vetou a proposta de ampliação da cobertura do Medicare e do Medicaid. Ele alegou que os remédios anti-obesidade eram caros demais para o orçamento do governo. Essa decisão reverte uma proposta da administração Biden, que buscava incluir o Wegovy e o Mounjaro nos programas de saúde do governo para facilitar o acesso à população. Em geral, esses medicamentos injetáveis para perda de peso podem custar cerca de $1.300 por mês, o que dificulta a compra pela população de baixa renda. A obesidade é hoje um dos maiores problemas de saúde pública dos Estados Unidos. Segundo o CDC, mais de 40% dos adultos do país estão acima do peso e correndo sérios riscos de desenvolver diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Depois do intervalo, alertas de clima extremo excluem outros idiomas e vão ser emitidos apenas em inglês. E tem os detalhes da vitória da seleção feminina de futebol contra os Estados Unidos. Faltando menos de 2 meses para o início da temporada de furacões aqui nos Estados Unidos, uma notícia preocupa autoridades e comunidades inteiras. O Serviço Nacional de Meteorologia não vai mais fornecer os comunicados de clima extremo em idiomas estrangeiros. A partir de agora, os alertas de furacões, tempestades, inundações e outras tormentas vão ser fornecidos apenas em inglês. As traduções que eram feitas em espanhol, chinês, vietnamita, francês e samoano foram canceladas. A interrupção acontece em meio aos cortes de orçamento do governo Trump, que afetaram os trabalhos do NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. ONGs, especialistas e comunidades criticaram a iniciativa, que pode colocar em risco a vida de cerca de 68 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos e não falam inglês. Em plena primavera, uma frente fria congelante atingiu hoje o leste, sudeste, nordeste e norte dos Estados Unidos. Pois é, as temperaturas já despencaram em várias áreas e as previsões para essa madrugada são de chuva intensa, ventania e neve em algumas regiões. Frio congelante e temperaturas abaixo de zero voltaram a atingir a Nova Inglaterra. Aqui em Boston, Massachusetts, apesar do sol, os termômetros marcaram 28 graus Fahrenheit. Este frio intenso deve permanecer nas regiões nos próximos dias. Os especialistas estão chamando esse sistema de Cold Spring ou Primavera Gelada. Amanhã, há previsão de chuva e ventos fortes de 96 km por hora em diversas áreas do leste, sudeste, nordeste e norte do país. As temperaturas devem ficar na casa dos 30 graus em diferentes áreas. Várias regiões já estão recebendo alertas de mau tempo. Quem mora nos estados de Nova York, Connecticut e Washington DC, por exemplo, as previsões são de possível neve nesta madrugada. Outras regiões também devem sentir a queda das temperaturas com pancadas de chuva isoladas. A orientação dos meteorologistas é acompanhar a previsão do tempo e sair de casa preparado para o frio. E já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a temperatura amanhã em boa parte do país. Olha, Boston não tem previsão de sol, vai ser tempo encoberto o dia inteiro. Nova York, o mesmo cenário, com mínima de 42. A gente segue nessa situação em Norfolk e Charlotte, Norfolk máxima de 62, gente. Na Flórida, tempo encoberto de Jacksonville, chuva em Miami e sol brilhando o dia inteiro em Tampa, máxima de 83. New Orleans, tempo encoberto, mas Houston a gente tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 87. Sol brilha também em San Antônio com máxima de 94. Chegando em El Paso, situação bastante parecida de máxima e mínima e sol também brilhando bastante. Em Albuquerque, também ali uma mínima de 53, máxima de 84. Phoenix batendo um recorde de temperatura para a temporada, 101. Faz tempo nublado em Los Angeles e em São Francisco. O sol aparece um pouquinho tímido ali, né, ao longo do dia. Aquele típico clima da região, mínima de 53. E a seleção brasileira de futebol feminino venceu os Estados Unidos em um amistoso ontem na Califórnia. Foi a primeira vitória contra as atuais campeãs do mundo em mais de 10 anos. E olha, com um gostinho de virada.
From PayPal Park in San Jose, California, it is the US against Brazil. Depois da derrota brasileira no sábado em Los Angeles, a partida de ontem no PayPal Park em São José foi quente. O jogo amistoso preparatório para a Copa América colocou um fim a um jejum de mais de uma década sem vencer as norte-americanas. Mas quem saiu na frente foram os Estados Unidos. Aos 40 segundos, Ellie Thompson arrancou, invadiu a grande área e finalizou. A zaga cortou e no rebote, Macario empurrou a bola para o fundo da rede. Mas o Brasil correu atrás do prejuízo e ainda no primeiro tempo empatou, com um belo passe da Gil para Caroline. E a camisa 10 bateu colocado, deixando tudo igual, 1-1. O Brasil ainda teve muitas oportunidades de ampliar o placar. E na reta final, no segundo tempo, veio o alívio. Aos 50 minutos, nos acréscimos, Jennifer ficou com a bola no meio e lançou para Luane. A atacante invadiu a grande área e cruzou para Amanda Gutierrez. Amanda, que havia entrado há pouco no jogo, garantiu a vitória brasileira de virada. You can see the excitement with Brazil getting that win. Para o treinador Arthur Elias, o crescimento do time e a vitória de ontem são prova de que a próxima Copa tem tudo para ser nossa. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece, claro, a sua audiência. Continua aqui na Record Américas, que está chegando Rico e Lázaro, e a gente se encontra de novo amanhã. Até lá!